quem vai começar sou eu mesmo. Então, vou falar sobre Design Thinking. Pode passar, todo mundo já viu esse slide. Meu nome é Ederson Barbosa, trabalho como designer de interação. Evoluí um pouquinho na interface, mudei para interação, porque é mais bonitinho. E faz algumas coisas a mais, como interação mesmo. Falo interface, as pessoas acham que é só desenhar, executa, desenha e passa para frente. Interação não, a gente pensa um pouquinho melhor como a pessoa vai interagir, não só com as telas, mas também pessoalmente com o produto. O slide já, na minha palestra já está disponível já, slide share, Meet to Games. Se quiser baixar, quiser olhar, acompanhar também, se tiver difícil de ler aqui, enxergar, quem está aí atrás já pode acessar aí. Não sei se, acho que a internet não tem acesso aqui pra gente, mas saindo daqui já está lá disponível. Eu vou falar como é que vai ser o método da minha palestra. Eu dividi em duas partes, um pouco de conceito, só que o conceito que eu fiz de Design Thinking foi para adaptar o meu estilo de trabalho, ou seja, o ambiente onde eu trabalho, onde devo trabalhar. Então não tem todo o conceito de Design Thinking, não tem um livro aqui, uma bíblia, tem os conceitos ideais que eu julgo necessários, que deram certo até hoje, então, para poder trabalhar em um ambiente legal como equipe. E a segunda parte, que é o nosso foco da palestra, eu também vou mostrar cases. Então vou dividir em duas partes, com um pouquinho de conceito e cases. Vai ficar legal. Então, afinal, o que é Design Thinking? É uma boa pergunta. É muito complexo, mas para mim eu resumi em algumas 3 linhas. É uma abordagem, uma forma de pensar e encarar problemas focado na empatia, colaboração e experimentação. Talvez essas 3 palavras são as que mais enfocam o Design Thinking hoje. Empatia, colaboração e experimentação. O meu foco maior do Design Thinking é poder trabalhar colaboração. Ou seja, é ter uma equipe de colaboradores. Não é só designers, só desenvolvedores, só suporte, só gerente, não. É todo mundo um só. É todo mundo unido para poder fazer um produto. Então, essa é a minha parte de colaboração. Empatia, eu acho que todo mundo que quer desenvolver um produto tem que ter. Tem que gostar daquilo que vai fazer. Tem que aprovar a ideia. Tem que levar a sério a ideia. Experimentação, porque tudo tem que ser experimentado, né? A gente não acerta tudo de primeira, não. Então, toda hora tem que fazer um pouco, experimentar, fazer outra, e tudo um círculo. Isso vai. Colabora, experimenta, aprova. Se tiver legal, quem aprova? Dentro da própria equipe, depois os usuários, depois o usuário final, o dono da empresa também tem que aprovar também, quem trabalha na empresa, né? Com a forma de pensar com capacidade de imaginar ou inventar algo novo. Ou seja, o Design Thinking também foca nisso. O quê? Criatividade. Criatividade é diferente de inovação, não é criar nada novo, não. Tudo tem que ser novo. Criatividade. Criar algo criativo, de uma forma diferente. Não precisa ser algo novo que você tem que ficar um ano pensando. Não, é trazer algo de fora, externo, que seja novo para dentro daquele ambiente, dentro daquele pensamento, de uma forma criativa, de uma forma diferente do que é o normal, que é habitual. Então hoje, nós temos assim, dentro das empresas, vou focar muito no mercado como a gente vive hoje, que é a nossa realidade, né? Temos pensamento lógico com pensamento criativo. Acredito eu que a maioria das empresas aqui capixabas vivem no pensamento lógico. Que seria o quê? O pensamento analítico. Desenvolver a partir de dados, ou seja, papéis, voltar ao passado, fazer estudo, análises, e gerar aquele monte de relatório, e o que vai sair no final é baseado em dados reais. Ou seja, é uma classificação científica. Você tem que provar que aquilo vai dar certo. Esse aqui é o meio mais certo que as empresas trabalham, porque não tem nenhum tipo de prejuízo. Ou seja, o final vai ser aquilo que foi estudado no início. Já o pensamento criativo é aquele, por que não? Por que não fazer assim?
Por que não fazer assim? Então fica muito no... Se você tem uma opção, por que não fazer a outra? Vamos tentar a outra? É de tentativas, de experimentação. E isso gera custos. Custos que você não pode nem calcular, porque você precisa sempre de um feedback do seu usuário, para saber se aquilo está certo, se aquilo está correto. Seus usuários também podem ser a sua equipe. Você gasta tempo fazendo isso. E já com pensamento lógico, não. Simplesmente vai ser aquilo que já está no papel. Você executa aquilo que já foi pesquisado. Aqui vem um conceito central do Design Thinking. E esse é o conceito central que eu levo hoje para trabalhar dentro dos ambientes. É manter o foco no usuário. Da onde você estiver, desenvolvendo o que você estiver, tem que pensar no usuário. É ele que vai levar o seu aplicativo para frente. Não adianta investir dinheiro, botar tempo, botar o que você quiser, que o usuário não aprovou, o seu aplicativo não vai para frente. E no final, é ele que vale. Então, fazer uma pesquisa com o usuário faz bem, né? Não faz mal. É ele que vai usar. Então, já que estamos na sala aqui, que eu acredito que a maioria é programador, mas eu estou fazendo uma teoria que não é muito de designer, não. Mas vamos pensar um pouquinho como designer. O que eu falei até aqui agora, isso é aplicado até para programadores, para todo mundo. Quando você está fazendo o seu código, você também tem que pensar diferente. Quando você está fazendo aquele seu formuláriozinho de 3 campos, ou de 20, pense em reduzir para 3 que vai ser diferente, de uma forma mais inteligente. Você consegue. Ou divide em etapas. Não é ruim. É criativo, é diferente. Então vamos pensar um pouquinho como designer. Ok. Não, designer não é o todo poderoso. Como todo mundo que é programador acha que o designer é o cara que manda em tudo, que não arreda o pé, e realmente é. Designer não gosta de ser contrariado. Eu sou um deles, mas estou aprendendo. Com essa metodologia estou aprendendo. Por quê? O cara ali muitas vezes faz um design centrado nele mesmo. Ou seja, eu crio a partir das minhas ideias, sem pesquisa, sem nada. Então, a palavra final é o que eu fiz. E eu tenho que defender isso para todo mundo. Para todas as pessoas. Uma pessoa só defendendo o que ela criou. Ou seja, ela se sente no poder. Eu sou o cara que criou isso, então eu tenho direito. Ou seja, eu sou o dono do projeto. Não é isso a realidade. O dono do projeto é todo mundo que cria. É todo mundo que participa. Desde a pessoa que faz um brainstorm lá, que vai fazer entrevista, essas pessoas têm que participar do processo de criação. Então o designer só é mais uma pessoa dentro disso. Na verdade, o designer tem que saber usar o conteúdo que as outras pessoas geram, para poder fazer uma interface legal, poder fazer uma interação legal. Então, a verdade é o seguinte, hoje, a gente não pensa mais só em implementação técnica. O site funciona, está confiável, tá bom, vamos entregar, tá legal, fechamos. Acho que relação mais de homem aplicativo não é isso. Tem que ter algo a mais. O que é esse algo a mais? O algo a mais é fazer com que essa aplicação entre na vida das pessoas. Ou seja, torne-se viciante. Ou faça que elas tenham interesse em ir naquela aplicação. Que é o caso, posso dar N casos aqui, mas o Facebook, eu aposto que todo mundo mexe no Facebook uma vez por dia. Todos que tem, lógico, que conheçam a ferramenta. Mas existem outros aplicativos também que você gosta de mexer. O e-mail, todo mundo olha o e-mail. Aquilo lá é como se fosse uma perna sua. Eu acho que se alguém passar um dia sem olhar o e-mail, se sente deprimido, entra em depressão. E com o que devemos nos preocupar? Com os usuários, ele é a primeira pessoa, com certeza, sem sombra de dúvida, é ele que vai dar renda à sua aplicação. Talvez não renda, mas vai dar visibilidade para a sua aplicação, no futuro gerar renda, que é o que fazem todas as startups hoje.
como o produto se insere na vida do usuário. Quando falo produto, aplicações web, elas também estão disponíveis cada vez mais em outros segmentos. Por exemplo, hoje televisão, provavelmente no rádio do carro, na geladeira, no micro-ondas. Então, vai migrar para muita coisa assim. Eu acredito que tem que pensar um pouquinho mais além, de uma forma criativa, pensar um pouquinho mais além onde isso pode chegar. E os aspectos emocionais do produto. Ou seja, tem que passar isso para o seu usuário. A pessoa tem que entrar lá e no final falar, opa, que legal, gostei. Aí meia hora depois ele volta. É um vício. Tem que fazer o cara ficar viciado no negócio ali. Agora, como fazer isso? É o que todas as startups querem fazer e tentar ganhar dinheiro com isso, né? É a ideia. Então aqui tem um nível, uma pirâmide, que diz quais são os níveis que uma aplicação deve alcançar para chegar num nível bom de interação com o usuário. O funcional, ou seja, funciona, está legal, isso aí eu acho que todo mundo já faz, né? É o nível básico, sua aplicação funciona, está legal. É confiável, ou seja, sempre está disponível, está legal também. É usável, aí já começa a ficar meio na dúvida, né? Tem alguns que sim, tem outros que não. Onde as aplicações, a maioria das aplicações chegam hoje, até o terceiro, usável. Ninguém consegue chegar lá no conveniente, no agradável e no amor. Os que chegam lá são um sucesso. Instagram, Facebook, Google, são os que chegam lá. Agora os outros chegam no usável. Por que isso? Talvez a maioria das pessoas morram aqui, quando chegou aqui está satisfeito. Ficou satisfeito. Você, o seu cliente, a sua aplicação, para quem você trabalha, ficou satisfeito. Olha, tá bom, tá funcionando, tá usado, tá todo mundo lá, tá legal. Parou. Tô rendendo dinheirinho, tô ganhando, já paguei meu investimento, parou, acabou, o produto morre. Aí o que acontece é que fica um produto lá 5 anos sem uma renovação, sem uma nova interface, sem uma nova programação. Aí quando vê que lançaram coisa nova, o cara quer sair correndo atrás desesperado para poder fazer tudo de novo. Enquanto ele podia estar sempre procurando coisas a mais de interação, inovação, para poder fazer o aplicativo chegar num ponto pelo menos agradável, ou seja, passar algum aspecto para o seu usuário. Processo de criação. Agora eu vou chegar na parte mais de ambiente de equipe. Primeiro tem que começar com o objetivo. Você tem que ter um objetivo da sua aplicação. Depois do objetivo definido, pode ser ele qual for. O importante é que você tenha no máximo 2 objetivos, né? Não adianta ter um aplicativo com 20 objetivos que vai ser difícil você alcançar todos ao mesmo tempo, né? Mas se você tiver um objetivo, já é legal. 2 é difícil, mas dá para alcançar também. Buscar as necessidades do usuário. Esse é o primeiro quando você quer começar a pensar em desenvolver algo para alguém. Buscar a necessidade dele. O que ele precisa? Como é que é buscar? Buscar não é abrir a enquete na internet e perguntar o que vocês querem. Por exemplo, o que eu poderia fazer com vocês é abrir uma enquete lá, perguntar qual tipo de palestra vocês querem. Não, era mais fácil eu vir aqui com vocês, fazer a palestra, perguntar um por um o que vocês pensam. E eu vou ver na fisionomia de vocês o que vocês querem aprender. O que vocês querem ouvir, o que vocês querem falar aqui em cima. Ou seja, ter um contato com o seu usuário é muito importante. Ir na rua, tá ok, mas é difícil. Realmente é difícil, as empresas provavelmente não pagam por uma pesquisa dessa na rua, ou você não vai na rua. Então, tenta trazer um usuário para dentro do seu ambiente, passa meia hora, 1 hora com ele, só conversa, bate um papo, vê como é que é esse nível do usuário. Porque às vezes você faz uma aplicação muito elaborada e os seus usuários não sabem nem o que é Twitter, Facebook, e você quer pegar coisas de lá. Então, se você não conhece o seu público, não conhece seus usuários, não tem como começar a planejar nada. Não pelo menos na parte de interação, nem de interface. Deixa eu só adicionar um ponto que o Everson está falando, para contextualizar uma coisa. Quando a gente está falando de usuário,
A gente não está falando da pessoa que às vezes contratou a gente para fazer um aplicativo. Ele está falando explicitamente da pessoa que vai usar o que a gente está desenvolvendo. E o que acontece em boa parte dos casos é que esse cara é um pouco desconsiderado. Várias vezes a gente faz um projeto sob a orientação, achismos ou levantamentos com base de um analista, de um gerente ou de um dono da empresa que tem na cabeça um produto montado e que ele acredita que vai resolver todas as necessidades dos usuários dele. Mas se você não pegar a equipe de produção, no caso o designer, e aproximar do usuário final, até que isso aconteça, é uma inverdade. Então, quanto mais cedo você aproximar a equipe de criação de quem vai efetivamente utilizar a ferramenta, é onde você vai conseguir descobrir a necessidade e tentar chegar mais alto na pirâmide que o Ederson mostrou. Não é fazer o que o seu chefe está falando para fazer, é fazer o que o seu usuário precisa que você faça para ter a necessidade resolvida. É porque a maioria das vezes, quando chega o gerente, ele vem com o projeto de arquitetura do sistema, não vem com nada de quem vai usar. Vem com a ideia de alguém que vai bancar, né, o dono provavelmente da empresa, passou para o gerente e ele vai vir com a ideia arquitetada no papel, e você não sabe quem vai usar aquilo. Muitas das vezes eles nem falam onde vai ser aplicado, qual cliente vai ser implementado. Simplesmente executa, aí entrega para mim. Por favor. Como fala, por favor, né? Mas o grande problema é não fazer o que o chefe manda, né? É aí que está o desafio de você achar o meio termo. Aí é que está. Sabe qual é o bom disso aí? A colaboração. Porque se você está sozinho dentro da sua equipe, levando essa ideia sozinho, realmente você não tem poder nenhum. A partir do momento que você começa a mostrar isso para todas as pessoas, por que o programador tem que ter interesse nisso também? Porque isso cai lá nele. No final cai nele. Porque o cara que desenha pensa em N coisas. O programador é vamos dizer assim, é a tesoura que corta as ideias do design. Literalmente, ele corta as ideias do design. O design fica voando, né? Red Bull. Red Bull te dá asas, aí vem o programador e corta. Mas tá certo. Porque ele sabe onde que pode chegar e a gente não sabe. Literalmente a gente não sabe. E o dono do projeto só quer que entregue. Que entregue e que seja entregue. Só que quando os dois começam a defender a mesma ideia, fica mais fácil você conversar com esse cara. E quando o gerente apoia a sua ideia também, se você fala, olha, o usuário está querendo isso, a gente tem como provar, está todo um time envolvido nisso, ele adota também. E isso vai chegar lá no dono do cara que paga. Ou seja, você vai criando raízes, vai ficando forte isso para você. Agora, se só um designer defender uma ideia, ou só um programador defender uma ideia, realmente é fraco, ninguém apoia. Vai ficar fraco, vai ficar caído. O designer, o gerente também quer que o projeto dê certo. Ele não alega contra o projeto. O problema todo é ele entender que, por mais que ele tenha um conhecimento, esse conhecimento não é totalmente verdade. Parte do conhecimento vem do usuário final. Então, a gente não está demonizando o gerente. A gente está dizendo que ele, assim como a gente, sem consultar o usuário final, não vai saber tudo. Se a gente não focar no usuário final. Se focar numa coisa que você acha que vai dar certo, que você acha que ele precisa, que você acha que dá para implementar. Não dá. Se não tiver comunicação em todas essas pontas, não vai rolar. Alguém ligou isso que a gente está falando aqui agora, alguma coisa que já aconteceu? Só 2 pessoas? Levanta a mão aí, gente, tem mais. Tá vendo? É a realidade. Né? Acontece com muita gente. E a parte do gerente também, ele também quer que entregue rápido. Né? Então a coisa fica meio complicada. Esse assunto rende 40 palestras. Desenvolver um ponto de vista. Ok, depois que você foi lá, viu os seus usuários, provavelmente vai baratear o custo, né? A galera trabalha de 6 pessoas dentro da equipe, não vai ter gente para pesquisar. Então uma pessoa foi entender o usuário e vai desenvolver um ponto de vista. Ou seja, o que é desenvolver um ponto de vista? Trazer desse monte de usuário, 3, que você pesquisou um monte, 3, para baratear o custo, o que eles têm em comum? Ou seja, o que é em comum? Vamos levantar a bola, vamos chamar toda a equipe agora e falar, olha, o que eu descobri é isso, os usuários gostam disso, não dão tanta relevância a essa funcionalidade, e essas provavelmente vão dar mais certo. E isso acontece muito, principalmente quando chega lá do gerente de arquitetura, lá do bonitinho, e fala assim, essa é a funcionalidade que vai dar certo. Você faz a pesquisa com o usuário, vê o seu ponto de vista, gerou tudo, o cara fala, não, essa pessoa nem sabe que isso aí existe.
Isso aí não vai fazer diferença nenhuma. De boa, pode pular, é outra coisa. Para eles é melhor saber quantas calorias eles gastaram do que o que eles comeram. Gerar ideias para soluções. Esse é o mundo perfeito para todo mundo. Ou seja, gerar ideia não deve se concentrar só em uma pessoa. Esse é o ruim que eu falei lá que o design sente todo poderoso. Ok? Na maioria das empresas aqui, ele é sozinho. Ou seja, ele passa por isso tudo sozinho. Se tiver mais alguém que acompanhe, seria outro designer. Ou seja, 2 designers pensando, então vai sair uma parada totalmente voando, né? Isso é uma coisa lá de outro mundo. Então, gerar ideias para soluções é juntar a equipe, toda a equipe que pode participar. E cada um vai dar seu ponto de vista. Vocês vão ver como é que é bacana, cada um pensando diferente um do outro. Aí cabe a uma pessoa juntar isso tudo e prototipar. Ou seja, mas todo mundo pensando, o programador pensando como ponto de vista dele, o gerente pensando como ponto de vista dele, que seria uma parte de marketing, uma parte de venda, uma parte de programação, de design, de usabilidade. Isso tudo junto, pô, sai altas ideias. Ou sai uma ideia só que é boa, que fecha o projeto. Literalmente fecha o projeto. Nosso querido, depois que fechou uma ideia, é possível que não feche uma ideia de uma equipe de 6, gerar um protótipo. Gerar protótipos, tem várias formas de gerar protótipos, né? Mas o que tem hoje deveria ser de uma forma rápida. Se você deve testar e testar rápido e mostrar para a galera já ver e poder validar. Porque quando você gera ideias, é tudo palavras. O ideal hoje, como a gente trabalha lá, esses protótipos são gerados no quadro, desenhados no quadro, em real time, todo mundo falando, desenhou no quadro, fechou o protótipo ali. Em questão de 1 hora de reunião, o protótipo está feito ali. Por quê? Porque dali, o programador já tem uma ideia de como vai ser a parte de sistema, o designer já tem uma ideia do que ele vai desenhar, o designer muitas vezes já tem ideia de como vai ser o layout. O programador já sabe o que tem que criar lá da base de estrutura, de ambiente, de servidor, da estrutura do projeto, e aquilo fica lá no quadro até fechar. Fica desenhado lá. Qualquer dúvida que você tem um objetivo, o objetivo da tela, a tela, e a galera sai para programar. Aqui que entra um ponto importante que eu faço hoje. Eu não gosto muito de desenhar wireframes em papel, em programa, navegacional, PDF, essas coisas. Eu pessoalmente não gosto porque eu acho perda de tempo. Ou seja, aquela 1 ou 2 horas que eu demorei ali desenhando, criando PDF, papel, para apresentar para eles, da equipe ainda, para eles, bom, eles não entendem nada daquilo. É um quadrado e um negócio escrito. Aqui vai ter um slide. Aí é uma coisa e aqui vai ter um botão. Essa 1 hora, 2 horas, eu já imaginei como é que é o layout. É mais fácil eu abrir o programa lá e desenhar como é que vai ser. Ou seja, eu pego essas 2 horas e já começo a desenhar o layout para valer. Mas 2 horas de layout, 6, 8 horas, ou seja, um dia você já fecha uma ideia para mostrar para o pessoal. Aí sim eles têm a ideia do que é a final. Porque desenhar lá num quadradinho, você não consegue imaginar muito. E gerente de projeto, então, aí tu não consegue imaginar mesmo. Eles começam a perguntar toda hora, isso aqui vai fazer o quê? Isso aqui é isso. Você fala, pô, melhor não, esquece, dá aqui os papéis de volta aqui, vão desenhar, vou mostrar para você. Isso aqui vai ser que cor? Aí você fala, não, isso aqui é a imagem demonstrativa. E esse lorem isso aqui vai mudar? Aí você fala, pô, você está de brincadeira comigo, né? Então é melhor você no meu ponto de vista, já pego essas 2, 3 horas que eu vou gastar desenhando lá, fazendo um clique diferente, eu pego para desenhar um layout para valer. Que eu acho que quem é designer, trabalha design, até mesmo social media, já sabe o que tem que fazer dentro da cabeça. Então já é mais fácil você pegar e desenhar do que antes ter que criar aquele monte de rabisco aí. Deixa eu só fazer uma pergunta, gente. Quem aqui trabalha com prototipação? Levanta a mão, por favor. Uma outra dúvida, só para conhecer um pouquinho melhor vocês. Quem é o programador? Ok, vamos lá ver aqui. Cuidado. O programador faz protótipo? Faz. Qual foi o programador que já achou que estava fazendo que teve problema de comunicação no requisito? Fez uma coisa que achou que estava fazendo certo e não era bem assim. Todos, né? Quase em todos os projetos. Prototipação é
pelo menos para a gente, a ferramenta que resolveu boa parte desse problema. Boa parte desse problema. Não sei quem conhece, tem um livro chamado do pessoal da... Desculpa, cara. Getting Real. E esse livro ele fala uma coisa que é excepcional. Você só descobre o poder disso. Conseguindo ouvir ele? Posso dar o microfone para ele? Você está conseguindo ouvir? Que o programador ele não começa algo até ter todo o HTML montado pelo designer ou pelo estruturador. Isso dá uma liberdade, isso alinha o recurso de desenvolvimento de uma forma incrível. Né? Gerentes geralmente não gostam muito disso porque eles gostam de paralelizar o trabalho. Enquanto o designer está fazendo uma coisa, o programador está fazendo outra. O problema é que se o programador está fazendo outra, ele pode ficar um pouco sem objetivo ou está fazendo alguma coisa que não vai ser aproveitada naquela versão. A prototipação guia 100% do que você está fazendo. Então, assim, essa etapa aqui, seja no quadro, seja no Fireworks, o Everson geralmente trabalha com Fireworks ou Photoshop, ou no HTML, é a maior ferramenta de alinhamento de comunicação que tem. A gente não vive sem hoje. Sou o único design que trabalha com Fireworks. Fora que, no tempo que você cria o seu ambiente, você tem a sua própria kit de ferramentas para você montar o seu próprio protótipo. Eu trabalho com muitos frameworks para prototipar em HTML, e no final você já tem uma aplicação funcional, acho que o protótipo, assim, pouquíssima coisa dá para implementar. Show. Só colocar um ponto aí no que ele falou aí, o protótipo aí, eu acho que você está falando do protótipo com as ferramentas assim, que o cara tem, né? Seria o HTML só, ou um papel. Então, realmente fazer um protótipo aí, com essas ferramentas é difícil. Caso eu use uma ferramenta gratuita, um programinha chamado Pencil, né? E aí você usa lá uns componentezinhos, simulando desenho, né? E o componente simulando o HTML real. Então, quer dizer, você só arrasta, você monta a interface rapidinho, passa para o gerente, passa para o mais cliente. importante ainda, nem isso funciona quando você vai passar para a programação. O que Não, funciona é você realmente no meu montar caso, o HTML. eu obtive resultados interessantes, né? Não, sim. Ao contrário do papel. Mas o ponto levantado foi o quanto a gente consegue, vamos dizer assim, diferenciar, evitar erros passando para a programação com protótipo. Quando você tem uma tela que simula muita realidade, você evita quase 90%. Sim, mas no caso esse programa ele imita os Ele componentes. gera. Aí você Eu bota dados tenho um ali. Ashley também, eu acho. É porque no caso, para a gente que é Eu da programador... Microsoft lá, acho que... Não, para a gente que é programador é difícil imaginar fazer uma prototipação do mesmo nível que o Ederson faz. A prototipação que a gente costuma fazer aqui é muito já próximo do que vai ser o final. A gente não está não está no momento de experimentação. A gente está no momento de chegar bem próximo do que é o final. Até para já tentar comunicar com todos os stakeholders de como vai ficar a tela no final, bem antes dela estar pronta. Se eu estivesse fazendo sozinho, muito possivelmente utilizaria uma ferramenta próxima dessa, entendeu? Mas, como a gente não trabalha mais sem designer, então isso tem resolvido pra gente. Nos cases eu vou dar uma diferenciada. Eu tenho 3 cases com esse mesmo nível, como foi trabalhado, com, sem, protótipo final. Quando eu falo protótipo final, é realmente você desenhar, apresentar, validar com a equipe ali, só que não vai para a programação, eles validam o que vai funcionar e o que não vai. Quando a pessoa, por exemplo, no caso lá, eu que sou todos os níveis, até front-end, aí eu já vou para o HTML e já faço simulação também com JavaScript. Ou seja, eu entrego para eles do jeito que deveria funcionar. Esse foi o ponto que eu cheguei que acho ideal. O que eu mais vejo de vantagem que eu tive experiência com o protótipo lá foi basicamente a definição do fluxo do que você vai ter. Independente de cores ou de qualquer coisa, quando é definido, principalmente no modelo como está no quadro aí, basicamente isso é o fluxo. O seu fluxo do que vai acontecer, do que ações que você vai tomar, dependente de algum clique ou não. Independente disso, mas do fluxo que você vai tomar. Sim. Quando você já está numa parte de um firewall, alguma coisa, você está na parte de definir outras coisas, que seria basicamente a cara mesmo disso. Mas o fluxo ele é independente de cor, de botão ou de qualquer outro tipo. Mas só as cores mesmo. esse processo paralelo realmente funciona. Se eu mostrar alguma coisa para você, os dois trabalharem ao mesmo tempo. Você, programação, você trabalha a sua parte back-end, independente de layout, cria um HTML puro e começa a desenvolver. E eu faço depois. Só que
Para a galera de design já é um retrabalho. Não, mas eu não estou falando da questão do layout ou de nada, eu estou falando de um fluxo. Sim. Então o que tem que ser feito, né? Na hora que o cara entrar aqui, ele vai clicar aqui, ele vai Não, a ideia ele vai fazer o quê? Isso que eu falei, a Quando ideia você fica está no nesse quadro. papel aí ainda, você tem um retrabalho menor, porque, pô, estou aqui redesenhando, vou voltar, vou redesenhar de novo. É um trabalho muito mais curto do que você simplesmente, hoje vocês fazem no quadro. Tudo bem que está todo mundo junto. Só que não é em toda a equipe que você dá para juntar todo mundo e fazer isso. Nós temos um grupo também lá no Google que acompanha, a gente tira foto, bota lá. Mas o negócio é ter um objetivo. O objetivo sempre fica em algum lugar que a pessoa sabe, tanto que o lado de programação pode adiantar o lado dela, como o pessoal de design, o pessoal de usabilidade, todo mundo vai poder adiantar o lado. Mas o objetivo da tela é o mesmo. É um objetivo só. Independente da prototipação, independente da programação, o objetivo é o mesmo. Uma coisa que acontece muito com a gente, que a gente definiu que é regra, é fazer estresse de tela. A gente chama, eu quero tocar nisso depois. Mas cada protótipo que o Everson coloca, às vezes ele coloca um botão, que pô, o botão é muito bonito. Aí a gente discute tudo e fala, beleza, mas o que esse botão aqui faz? Tipo, o Everson imaginou alguma coisa, botou um botão ali, e beleza, se ninguém olhar, ninguém discutir o botão, vai passar. Só que depois ninguém vai lembrar o que ele faz. E a gente consegue discutir todos os desdobramentos de fluxo antes de fazer. E isso é a melhor coisa, porque não gera controle da expectativa de todo mundo. O gerente fica sabendo na hora do protótipo o que é difícil fazer, o que é mais caro, o que vai somar mais, o que vai somar menos. Então tudo isso é antes, às vezes, do HTML, isso é antes do desenvolvimento. Né? Só os elementos que contém na página, eles são úteis. Você questiona tudo. Vai assim, pelo que o Everson está falando, prototipação é essencial hoje, essencial. Tem a parte que o Denis chegou agora, que é iterar. Ou seja, naquele protótipo, tudo que você fez, tirar o que funciona e o que não funciona. Todo mundo teve a ideia, vai validar se aquele botão realmente funciona, deveria estar ali ou não. Aquele item que está lá é a mais ou a menos. Ou seja, também a parte de custos de tempo e dinheiro, vai demorar para desenvolver? Sim ou não? Dependendo do tempo de entrega, tem que sair. Pode ser bonito, pode ser funcional, o que for, mas se tiver um objetivo de entrega de 5 dias, não tem como desenvolver. Vamos pensar em outra coisa. Então, volta tudo de novo, vamos pensar em outra coisa. Porque tudo, tempo, custo, tudo conta no final. Então, aqui é a parte da peneira, né? O que fica e o que não fica. Aí é a parte do programador corta o design. E aqui tem um casezinho, o único que eu fiz de empresa grande, não é nem case não, mas uma metodologia de trabalho que eles adotaram, não sei se adota ainda, mas já fizeram um dia. É caro, é uma empresa grande que tem condições de fazer, provavelmente tem mais de 10 designers. Mas o que eles fazem? Cada equipe desenha uma interface com o iPhone, no caso aqui o iPhone. Cada equipe desenha, de lá sai 10 interfaces. Dessas 10, eles tiram, eliminam, pegam só as melhores características e constroem mais 3. O que sobrou dessas melhores, eles enxugam mais ainda e sai uma final. Eu acho que quem parte para a criação, a parte de criação já faz isso automático. Quando vai criar um projeto, sempre uma interface, cria aí vê que não gostou, começa a tirar por eliminação mesmo, antes de entregar, mostrar para o gerente ou para a equipe. Vocês mesmos já passam com um processo de desenhar 1, 2 ou 3. Eu acredito que até na área de programação, antes de começar um código, vocês dão uma revisada, tira, apaga, até fazer o melhor código. E é mais ou menos esse processo que é. Você vai, observa, entende, tira, coloca, faz de novo. É meio caro, mas muito caro, na verdade. Então, terminando o ciclo dessa parte de mais para a equipe mesmo, o que a equipe faz é entender, observar, definir. A definição, a partir do momento que chega aqui, todo mundo entendeu da equipe, a equipe mesmo, todo mundo que for fazer parte do projeto, vamos idealizar, vamos juntar, todo mundo gostou. É importante também que todo mundo da equipe aprove a ideia, tá? Todo mundo tem que abraçar a causa. Não adianta nada um virar a cara lá, cara feia,
e não gostei dessa ideia, minha ideia não foi aprovada, por isso que os designers são meio ruins para isso aí na equipe, né? Mas prototipar e testar. Isso aqui vira um ciclo sem fim, até chegar no ok final. Tá, isso aqui, só esclarecendo, é um processo, parece ser longo, falando assim, né? Só que em um dia você consegue fazer muita coisa aí. Se você parar um dia para conversar com a equipe, você consegue fazer um levantamento muito grande e chegar até essa parte aqui do protótipo. Pelo menos ele lá no quadro, no papel, do jeito que vocês gostam de fazer. Mas vocês conseguem chegar aqui. Talvez mais um outro dia para fazer um estresse de tela, ou então liberar alguma coisa, todas as ideias para o design e poder evoluir um layout, uma parte visual mais legal. E depois testar. Eu acredito que um processo desse não deva mais de 2 dias. Essa é a parte legal do que eu consigo encaixar do design FIC para tentar trazer dentro da equipe. Já que a entrega, trabalhamos com entrega de 5 dias, então imagina você ter que fazer isso tudo em 5 dias. Literalmente tudo. Pensar, desenhar, entregar, estruturar, programar e entregar. Testar em 5 dias. Ou seja, é um processo muito custoso, penoso. Então eu pensei em algo muito curto. Fosse pensar curto. E isso ajudou o quê? A equipe pensar. Se fosse só uma pessoa, não daria certo. Literalmente não daria certo. Quando você traz a equipe para pensar, é outra visão. E o programador tem uma visão muito boa de design, tá? Os caras sabem desenhar. Então vou mostrar aqui a parte dos cases agora, que já abordamos muito aí para trás. Então a definição do objetivo é: alguém tem dinheiro e teve uma ideia. No caso de uma empresa, né? Não sei por que quem tem dinheiro sempre tem uma ideia, mas para pagar até. Ele tem a equipe lá de gerentes, escolheu um que passou essa ideia e aprovou. Esse gerente montou uma equipe que vai desenvolver esse projeto, essa ideia. Depois dessa conversa toda que a gente teve, a equipe tem que gostar do projeto. Eu, como profissional, eu indico a todos pegar projeto que gostam. Se não tiver como, né, se for uma ditadura, aí não tem como mesmo. Mas trabalhar em coisa que você não gosta de fazer não é muito legal, né? Então aqui foi o meu primeiro case com o projeto, que foi um design sentado no designer. Ou seja, eu recebi as informações do gerente, eu conversei com o gerente, nós dois tivemos a ideia. Nós dois não, eu. E ele só validou. Tá, depois eu aplico a causa, né? Custo. Então tem 4 cases aqui, só explicando para vocês. 4 cases, uns com acertos e erros, e acertos. Mais erros, mas vamos lá, assim que aprende. Então eu pensei, tive a ideia, prototipei, mostrei para a equipe olhou, validou, voltou, olhou, validou, beleza. Chegamos no resultado, que foi uma primeira versãozinha. Esse era um projeto, ainda, a gente ainda está trabalhando nele. Tinha, agora sim no passado, tinha como foco apresentar conteúdo para o usuário, ou seja, cadastrar e mostrar conteúdo dentro de uma empresa. Era um grande centralizador de conteúdo da empresa. Então, o que foi feito? Todo mundo acha que conteúdo a pessoa quer buscar, ou seja, tem um campo de busca, né? Já a pessoa sabe que está com dúvida, quer perguntar, então tem um campo de busca. Tem umas tags, tem as perguntas frequentes, categorias e tem um quadro de avisos. Ok, qual foi o problema disso aí? Só eu pensei, né? Pergunta se o usuário queria isso. Por incrível que pareça, e depois eu fiz a pesquisa com o usuário. Paramos lá, sentamos. Nossos usuários eram do ladinho, né? Gabi do Olê. Tinha um pessoal lá de suporte, a empresa tem um pessoal de suporte, tem um pessoal de RH, então eu podia chamar eles e poder olhar, né? E a minha grande surpresa foi, a grande maioria, quando tem dúvida para buscar um conhecimento, quando tem uma dúvida, sabe a palavra, a gente pensa que ela vai usar o campo de busca. Mas não, a grande maioria foi ver se tinha o conteúdo aqui primeiro. Aqui e aqui. O campo de busca foi quase o último. Ou seja, as tags influenciaram a pessoa a adivinhar o que ela queria buscar.
Elas leram aqui, se achasse aqui, ia clicar aqui. E se tivesse alguma coisa relacionada ao assunto, ela clicava aqui, para depois buscar. Ou seja, o conceito foi mais ou menos assim, né? Ou pensamos uma coisa e os caras mostraram outra. E até uma pessoa fora do projeto pensou a mesma coisa, pensou outra. Então, o nível de inteligência deveria ser muito maior do sistema em adivinhar o que a pessoa está procurando. Ou seja, tinha que ser um gênio da lâmpada, mais ou menos, para jogar aquilo que a pessoa está procurando. Tá, e depois disso? Depois disso aconteceu o seguinte: o objetivo mudou. Literalmente mudou o projeto. Não era mais isso. Você chega na segunda-feira para trabalhar, o cara fala assim, ó, tem uma notícia para vocês. Tudo que a gente fez vai mudar. Esse aqui é o Denis, ó. Tadinho, entrou no desespero. Tudo que a gente tinha feito de programação, ele falou, pô, tem que mudar tudo. Chorou lá. Eu acho que todo mundo já passou por algo assim também, né? Tem que mudar tudo. Aí você tá lá no cantinho, lá na cadeira e começa a chorar. Tá. Mas qual foi o importante disso daí? A gente já tinha um monte de conceito do que era. Principalmente eu tinha o conceito de qual que era o meu usuário. Eu já sabia quais são os usuários que eu ia usar. Então, a partir de qualquer coisa que eu fosse criar, mudou o objetivo. Não mudou o foco e onde o produto ia ser aplicado. Ou seja, os usuários seriam o mesmo. Então, eu já fiz mentalmente, e quem puder fazer, indico fazer a criação de personas. Criar personas, simular pessoas, como seriam os seus usuários do sistema. Eu acho isso muito importante. Eu tenho mais ou menos na minha cabeça como que é, só que eu não preciso muito, porque, como eu falei, eu tenho uns usuários perto de mim. Então, toda hora eu consigo perguntar ainda para eles. Mas, para quem não tem, eu digo fazer uma criação de persona. Seria mesmo criar um perfil de uma pessoa, falar a idade, o que ela gosta. Você tem umas 3 personas. Esse aqui é o Fabiano, possui 33 anos, não sabe mexer no Facebook, não tem conhecimento com a internet. Cria uma que é expert, uma que é mais ou menos, uma que tem problema de visão. Você vai criando essa e quando você estiver fazendo o seu projeto, tanto para o design quanto para a programação, pensa nisso também. Pensa no seu objetivo do projeto e para quem você está criando. Porque algumas coisas vão invalidar, principalmente na parte visual. Muita coisa vai ser inválida para o seu usuário. Então, a definição do objetivo de novo, simplesmente o cara chegou na segunda-feira, o dono, opa, tive a grande ideia, vamos mudar tudo, conversou com o cara, esse aqui não gostou muito, esses aqui não gostaram mesmo, aí ficou um coraçãozinho mais ou menos. Mas todo mundo apoiou, né? Vamos embora. Vamos pra frente. Bom, joga a bola, então dentro do gol. Então ficou o seguinte, mudamos o foco um pouco aqui. Então a gente já tinha alguns conceitos que deram errado na outra. Então o que foi? A conversa já foi entre o gerente, o designer e a equipe. Já foi todo mundo junto. Que todo mundo gerou ideia. Literalmente, todas as pessoas geraram ideias. Daqui saiu um protótipo focado no usuário final. Ou seja, quando estava gerando essas ideias aqui, todo mundo já sabia quem era o usuário, o que poderia fazer, o que não poderia fazer. Então já eliminamos algumas coisinhas que ficaram naquele layout anterior. Então gerou a nova ideia dele. Ele simplesmente adicionou mais 2 funcionalidades que ficaram 3 com a mesma força, ou seja, não deu nem uma força a mais, nem uma força a menos para nenhuma, ou seja, as 3 tinham que ser destaque. Ele criou uma base de conhecimento, uma abertura de requisições, onde a pessoa pode abrir chamados, e uma parte que a pessoa pode tirar dúvida com o chat, ou com outras coisas que interagem com o usuário final. E ficou uma página mais personalizada, ou seja, realmente a pessoa entra aqui, é uma página dela. Então tem um grid aqui com as últimas requisições que ela fez, ficou mais pessoal. Ela entra ali e já vê o que ela quer, dentro do foco dela. A grande maioria já entra para descobrir o que ela para ver as requisições. Ver e abrir, né? Então já trouxemos as requisições dele listadas aqui na primeira página.
Agora o design centrado no usuário. Teve um erro na última estratégia, que foi envolver toda a equipe. Foi um erro no nosso caso. Por quê? Eles precisam trabalhar também, né? A pessoa toda hora que tiver o programador, hoje tem reunião, vamos sair todo mundo para gerar ideia. E os projetos que os caras estão fazendo lá? Tem que andar também, né? Então você vai parar a empresa toda para os caras poderem dar ideia? Então já fica meio ruim. Então o que ficou acordado na equipe? Ou seja, eles vão colaborar, vão quando? Quando houver necessidade. Quando eu tiver dúvidas se aquilo pode ser aplicado sim ou não, quando o gerente tiver dúvidas se aquilo pode ser feito no tempo que ele determinar, que no caso tinha tempo, aqui todos foram trabalho com um sprint de 5 dias, tá? Então tinha que ser muito rápido. Então imagina ter que parar toda a equipe um dia e eles ficarem só com 4. E eu ainda tenho que soltar a tela para eles. Então fica muito apertado. Então ela conversa entre o gerente e o designer, sempre chamando e validando com eles. E aqui gerava as ideias, protótipos, o usuário sempre passou a ser o foco da gente e sempre voltou para eles. Ou seja, eles participavam das ideias, só que não com tanta frequência, era pontual. Denis, isso aqui dá para fazer? Dá. Então posso colocar? Pode. E depois no final, que eles vinham ver a tela toda e falavam, olha, isso aqui ficou legal, mas a gente pode mudar. Aqui que era o estresse de tela. Aqui era o conselho. Só adicionar uma coisa, isso que você está falando é importante, mas a gente criou alguns mecanismos para não ficar síncrono a validação da prototipação. Então, muitas vezes quando ele terminava os protótipos, ele mandava para um grupo e a hora que as pessoas podiam responder, eles davam os feedbacks por e-mail. Então isso fazia com que o programador não parasse para responder naquela hora. Não parava o cara o que ele estava fazendo. Quando ele chegava no almoço, ele tinha uma brecha, ele olhava as telas com calma, avaliava tudo e mandava os feedbacks dele. O importante é que todo designer, não sei se tem a necessidade da programação, mas todo designer precisa de um feedback de como está sendo feito. Quando a equipe pode fazer isso, é melhor. Porque você já tem um feedback ali real, um tempo, eu espero que no máximo um dia, ou de um dia para a noite, para chegar em casa, na vida, para você já ter um feedback se está ficando legal sim ou não. E também, esse fórum também vai para o pessoal que a gente trata hoje como usuário. Eles são usuários da ferramenta. Então, eles também avaliam, eles dão opinião direta. Literalmente mete o dedo no negócio lá e fala que está ruim. É muito chato também. Então essa aqui já foi uma tela com a ideia baseada entre o gerente, o designer, coisas rápidas. Por exemplo, clica aqui, abre, vai, selecione, já passa tudo que é necessário para outra tela. Então, passo a passo, dá para fazer um passo a passo rapidinho aí para entregar em 5 dias? Dá para fazer abrir, animar? Porque queira ou não queira, o design é cheio de firula, então é legal, né? Fazer um designzinho, abrir, fechar. A firula não, a interação, o usuário também gosta, tá? O usuário se amarra nesses negocinhos. Próxima tela. E aqui foi a outra parte da validação. Ele clicou, selecionou o item e foi para o formulário. Aqui entra a parte de que eu tive um pouco mais de, vamos dizer assim, problema com a gerência. Porque isso aqui é praticamente o canal de um software que eles têm lá é muito grande. Literalmente muito grande. Isso aqui se resume no formulário, vamos pular aqui, no sistema deles hoje tem 20 campos. E para eles seria mais prático trazer os 20 campos para dentro de uma tela de cadastro, onde aqui seria algo mais simples. Então, como fazer 20 campos o cara preencher? Eu acho que ninguém preenche 20 campos, desiste da compra, desiste de qualquer coisa. Desiste até de vir aqui com 20 campos. Aí eu perguntei para ele, é necessário os 20 campos? O sistema só funciona com isso, tem certeza? Tem. Para que serve isso? Não, isso faz isso. Mas se o cara clicar lá atrás, essa informação já não vem? Para que ele tem que repetir aqui? Aí consultei o pessoal que usa, né? Poxa, quais são os campos que vocês realmente preenchem dentro do sistema? O necessário hoje são esses aqui. Os
caras me falaram 3 campos. Aí eu falei pro gerente, olha, tá aqui, ó. O usuário falou que só precisa de 3 campos por enquanto. Não, mas, pô, o pessoal só preenche isso, porque você vai querer colocar 20 campos e só preenche 3. Aqui foi a parte boa que toda a equipe me apoiou, né? Essa foi a parte legal. É porque ninguém queria programar 20 campos. O programador é melhor botar campo, né? Que eles não gostam de botar inteligência no sistema, não. Qualquer campo lá, sim ou não? Aí bota sim, ele não consegue validar a coisa. Tem medo de apanhar, não? Oi? Não, mas aí é a parte que eu acho que realmente, pô, o sistema precisa dos campos. Tem 20 campos lá, mas, poxa, o usuário precisa preencher os 20 campos, não tem como colocar inteligência maior. Não, o cara já está logado em alguma coisa aí, não tem informação dele. Sei lá, você não entra no Facebook e o cara te dá a sua vida inteira lá, todos os produtos não aparecem lá no cantinho. Por que não botar um nível de inteligência ser no sistema e não ser na interface? O nível, eu acredito que a inteligência tem que ser do sistema, não da interface. A interface tem que ser simples. Se fosse possível, igual o Google, eu digito oi e o cara, tudo bem, mas como é que vai? O cara sabe a minha vida inteira. Aí é que tá. Essas sprints de 5 dias, né? Chegou uma hora que a gente não tinha tempo, né, para desenvolver. Aí tá. Layout, menos tempo, é igual a... Ó, meu filho, vai sair o que tem aqui. Literalmente, não tinha tempo de prototipar, não tinha só. Sei lá. As pessoas adoram grid, né? É. Você faz um gridzinho aqui que lista tais coisas, tal. São 7, 8 colunas, 50 linhas. Você olha de longe e você, caraca, onde é que eu estou? Não estou enxergando nada. E aqui tem uma coisa que foi definida no projeto a partir do momento que mudou o foco. Antes a gente pensava que era um escopo fechado, que ia ser aquilo e pronto, acabou. Depois que mudou o foco, não é, virou escopo aberto. Qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode entrar no sistema. Do dia para a noite pode entrar uma e sair outra funcionalidade. Então isso para design é ruim. Por quê? Não dá para criar componentes, criar nada. Porque simplesmente o cara pode criar uma coisa que você não previu. Então você tem que estar sempre criando novas telas. Então esse sistema, cada tela tem uma tela diferente. Por incrível que pareça, cada tela tem uma tela diferente. Só segue aquelas definições de topo e folder, né? Que são iguais. Mas aí entrou uma decisão, em conjunto também com o grupo, que foi usar uma biblioteca. Ou seja, pegar uma biblioteca que pudesse atender a gente em um tempo rápido. Optamos pelo Bootstrap, colocamos lá, já tem algumas coisas definidas. Hoje a cara de programação já consegue fazer um formulário, alguma coisa sem precisar de mim, usando lá a biblioteca, pelo menos a mesma síntese de programação deles lá, de tags, utiliza e depois eu venho e dou uma repaginada no negócio. Mas ficou mais rápido. Então isso aqui, quando não tinha tempo, olha, pega aí a tabela aí do Bootstrap aí, olha lá como é que é, vamos listar e ponto. Não tem tempo para fazer, depois a gente volta. Foi aí que realmente entrou outro case. Design centrado no usuário. Literalmente no usuário. Aliás, quem teve a ideia foi o usuário. Meu querido Leandro. Ele pensou na tela, conversou comigo, porque realmente ele viu aquilo não atende. Tem campos, tem 7, 8 colunas lá que literalmente é repetido, são repetidos, informações repetidas que embaralham. A pessoa vai olhar e não acha o que quer. Então ele pensou, conversou comigo, nós pensamos, comecei a prototipar. Isso aqui com ele metendo o dedo, tirando as coisas, tá? Porque é muito chato. E apresentamos a ideia para o gerente no final. Ou seja, conversamos entre nós, iniciativa própria, sem ele saber. Conversamos, não deixamos o projeto que estava em andamento atrasar, nada disso. Tem meia hora aqui, o que você acha disso? Tem mais 40. Iniciativa própria, criamos um protótipo, mostramos para o gerente. Simplesmente o cara falou, caraca, que massa, cara! Pô, muito melhor que aquele outro. Eu falei, pô, se você tivesse me dado tempo para poder fazer, pensar, teria saído antes. O cara simplesmente aprovou e falou bem assim, não, pode usar o tempo que você quiser para fazer a tela. Foi aí onde entrou uma nova estrutura, que eu comecei a desenhar
fazer o HTML e pedir permissão para a galera de programação poder mexer com o meu JavaScript bem estruturado, bem codificado. Tem mais ou menos uns 400 a 500 if. Tudo bonitinho, está em ordem pelo menos. Tem if. Mas eu consegui colocar o que seria interação com o usuário. Ou seja, ali dentro daquela programação, eu consegui mostrar para o usuário, para o gerente, como o cara ia ver a tela. Literalmente ia ver a tela. Com as animações, com tudo. Por que eu achei esse método melhor? Porque quando a gente planeja em paralelo, eles vão com HTML puro. E eu vou para a parte de layout. Então eu penso que quando o cara clicar no campo vai ter validação X, Y, vai clicar, vai aparecer um ícone quando não tiver inválido, não vai ter isso, e os caras não estão pensando nisso. Literalmente, eles colocam o campo, salvou, legal, não salvou, está com bug. Aí vai a nota lá, tem bug para resolver. A gente não, a gente já pensa lá, tem que validar com tais letras, tais sei lá o que, se o cara não clicar, não ficar inválido, tem que ficar vermelho, tem que avisar, tem que aparecer um alert aqui, um outro ali. Então a gente já pensa nesse nível de interação muito maior. Quando os dois estão trabalhando em paralelo, eles não conseguem enxergar isso. Não é que não conseguem enxergar isso, é porque não foi passado ainda para eles. Aí vai entrar no caso, toda hora tem que parar, ó, tem mais isso aqui para fazer, ó, tem mais isso aqui para fazer. E nesse caso não, eu consegui fazer, independente deles, os 400 ifs lá, depois eles voltam, mas passei a tela do jeito que tem que ser. E já foi aprovado. Não demorou muito não, foram só 2 semanas. Mas mudamos para isso aí. Aquele grid virou uma linha, um campo de pesquisa, com 3 itens necessários. Era o número do protocolo, o título e o status. E a pessoa já entra e vê o último, a requisição que ele abriu aqui. Tem lá as opções, já abriu novo, vê o histórico, tudo na mesma tela. Ou seja, aquela lá ainda o cara tinha que clicar no grid e para outra tela, da outra tela ver a outra tela de história. Ou seja, tinha 3 telas. Eu resumi 3 telas em uma. E aqui entra o nível de interação que se eu tivesse passado só essa tela para programação, não teria. Primeiro scroll. Não teria um scroll bonito assim. Com certeza não. Outro, carregar mais aqui, não teria efeito. Ia clicar e aparecer tudo chapado na tela. Então isso aqui tudo tem efeito de fade, tudo cheio dos efeitos da frescura mesmo. Então quando a pessoa clica, começa a digitar, já aparece quantos que está sendo listado aqui, aparece a opção de excluir, cancelar a busca. Igual trouxe, na verdade, não é novo, mas foi de uma forma criativa até para a empresa, trazer uma coisa que já existe nos mobiles, nas aplicações mobiles. Se você pesquisar aí pelo Google de cima, quando você clica, ele expande, aparece uma outra opção. Então eu trouxe isso para dentro da interface web, dessa aplicação deles. Foi novo, ficou rápido até, só falta interagir. E aí adicionei alguns botões, por exemplo, aqui tem um botão de fechar. São boas práticas de interface. Hoje você deu um material bem básico, coisas que são comuns a ter certas interfaces, bibliotecas prontas para poder estar aproveitando isso. Mas no caso, isso não era comum no seu ambiente e você pegou isso. É isso que eu adoto como inovação hoje. É trazer algo novo, não tão novo, mas novo no ambiente que não é. Por exemplo, isso dentro do ambiente dessa empresa, eles nunca tinham visto isso, eu tinha trabalhado com grid. Então, quando você traz isso aqui, um sistema de navegação diferente, é novo para eles, é inovação para eles. Porque os usuários deles vão ter que se acostumar a usar isso também. Tem uma outra experiência. Desculpa, tem que saber que isso aqui é um nível um pouquinho além da prototipação convencional. Porque quando a gente estava falando de prototipação é parada. O máximo que você pensa é no fluxo. Mas você não tem a interação da tela, né? Você não tem o efeito que vai acontecer quando você clicar no botão. Então, a gente começou a ter problemas de comunicação no estilo assim, poxa, eu fiz a tela, estava dando jeito. Mas não tem como colocar um efeito tal aí, e quando já passou pelo programador, o programador não quer voltar para adicionar um efeito, entendeu? Com esse formato, ficava 100% explícito, desde o protótipo até o nível de interação.
de todo o comportamento que tinha que ser feito. O Everson tem um lugar específico que ele cria os códigozinhos dele de design, né, e depois vem os programadores e fazem o código certo. Assim, o código do Everson não é o código final. Né? Por mais que... Porque essa não é a habilidade dele, não é programador. Né? Então, tá funcionando lá, tá? Tem um monte de livro que tá funcionando. Botar online funciona, tá? Tem que botar a mão lá, você vai ver se vai funcionar. Eu dou até um vídeo pra você. Então, tinha um botãozinho de fechar que quando ele clica lá, simplesmente aquele campo de busca some e expande a visualização toda da tela. Então ele tem a opção de ver a visualização a requisição pequena ou expandida. E quando ele clicar aqui, volta a outra. É um nível de interação tão simples que a gente vê aí já em aplicativos da Apple. Só que no ambiente online não tem muitas versões assim. E dentro dessa empresa, então, que não tem mesmo, não existe. Então, quando você traz esse tipo, você fala, olha, sou capaz de fazer algo assim. Vocês querem? Eu acho que eles vão falar, acho não, tenho certeza, ele aprovou na hora. Fala, eu quero, porque isso é legal, é novo. Para aquele público, é novo. Não acredito para todos nós aqui, porque vai ter um nível de experiência muito maior em web, mas para aquele público é novo. Aqui a descrição completa do cadastro dele, que ele pode visualizar. Acredito que seja só isso. Obrigado pela paciência de vocês, por ter assistido aí. Pessoal, a gente estourou um pouco de tempo. Alguém tem alguma pergunta? Duas perguntinhas? Alguém tem uma pergunta? Pergunta. Vamos, gente. Então, prototipação aí, no caso aí, vocês não usam ferramenta nenhuma, né? Vocês vão direto no HTML. Só um lápis com a caneta do quadro, depois prototipação direto de layout visual. Mas o que a gente consegue fazer com lápis seria praticamente o que você faz com a ferramenta lá. A questão que eu, pessoalmente, prefiro pegar esse tempo que eu faria lá na ferramenta e já começar com a ferramenta de design. Mas no caso aí, antes de chegar na prototipação, você tem um feedback do cliente, do usuário final? Do usuário final, sim. É porque, quando eu fiz aquela primeira tela, nesse ambiente que eu estou hoje, eu já consegui definir as personas do usuário. Não, no caso seria o contato real com o usuário final. Sim, eu tenho contato real com o usuário. Porque realmente fazer retrabalho no HTML é difícil. Porque quando você está prototipando, vamos dizer assim, no papel, depois com o programa daquele, que realmente você tem que criar ainda os níveis, hierarquia, é um HTML também que ele gera no final. Ele gera um HTML. Depois daquilo, você aprovar, ouvir do cliente que ele não entendeu muito bem aquela navegação, ou ficar ouvindo que, poxa, mas essa imagem não é assim que eu queria. Isso acontece, realmente. Você mostra um protótipo, o cara fala, não, mas esse texto aqui está em chinês. Você fala, não, isso aqui é um protótipo. É melhor você ir logo com o layout. Porque o tempo que você perde com essa apresentação, com o outro, eu prefiro já começar com a parte visual bacana. E mostrar para o usuário mesmo, ó, é assim que vai ficar. Mas você já vai com um layout final? Olha, 80% final. Porque só não é final se o pessoal não aprovar. Se aprovar no final. Você trabalhar com HTML final? Não, o final da imagem. Imagem. Seria mais fácil seria mais fácil trabalhar com BMP, um PNG? Não, o primeiro que eu faço é a imagem estática. Mas visualmente já são os campos preenchidos, com os botões reais, com as imagens reais, com os textos até reais, a maioria dos textos sim, pelo menos os rótulos principais sim. Colher os feedbacks assim com as imagens. Né? Não, exatamente, não, com HTML. O que a gente desenha no quadro é a concepção nossa. Assim. Os únicos usuários que veem o que a gente desenha no quadro acaba sendo o time e as pessoas que estão mais próximas do time. Agora, o restante dos stakeholders vem já a imagem. Mas o nível de trabalho do Everson já vai para 80% ou 90%. Então, o dono também, a pessoa que investe nisso, ele também vê a imagem final, ele não vê esses protótipos. É só interno, a maioria das vezes. A maioria não, a maioria das vezes.
Mais ou menos seria a falando. Uma parte de arquitetura da informação, uma parte de navegação, você não demonstra em protótipo, em um eixo, algo assim, você já utiliza direto um firework, alguma coisa para desenhar mais ou menos como é que seria o resultado final do cara. Sim, já foi direto. De utilização, de formulários. Estava direto, porque é praticamente o mesmo trabalho. Já, concordo com você. Mas Porque o design tem a facilidade, quando eles estão desenhando lá no quadro, a gente está desenhando, a gente já está imaginando qual cor que é, qual é o formato do objeto, qual que é. Então, quando a gente senta no computador, é melhor a gente já jogar aquela ideia para dentro do computador do que ficar desenhando as linhas ou usar aquele programa. eu concordo com você que isso funciona legal, talvez num time menor. Mas talvez num time grande, por exemplo, tem um arquiteto de informação, um arquiteto de informação, o cara às vezes não sabe, não tem nem noção do que é para determinadas situações. Sim, se bem também que no caso de e-commerce eles duplicam as páginas, então também não teria muita diferença não. Mas um projeto de intranet gigantesco não. Só adicionar mais duas coisas para variar. A maioria dos times que a gente trabalha são times pequenos. Como o Ellison falou várias vezes aqui, eu não sei se todo mundo pegou a referência, ele fala assim, a gente tem 5 dias para trabalhar. É porque a gente define uma meta, 5 dias de funcionalidade. A gente tem que fechar naquela semana. Porque na outra semana pode mudar, na outra semana alguém pode morrer. Tipo assim. Não, é sprint book, né? Só que aí você não tem como ter comunicação tipo com 9 pessoas. Menos. Até ano passado, eu achava que o ideal do time era ter 5 pessoas. Hoje, o que a gente tem trabalhado é ter 3 pessoas. Isso para criar as primeiras versões. Um minutinho para quem quiser dar uma esticada nas pernas para a gente começar a próxima palestra. Não vamos quem quiser tomar água no banheiro. Só um minutinho. E a gente já depois faz o corte.